tudo bem? Abordaremos nessa palestra a importância de preservar as florestas nativas, apresentando a vocês alguns assuntos importantes que demonstram o motivo pela qual devemos cuidar das florestas, nos conscientizando também da necessidade de plantar árvores e de recuperar áreas degradadas. Primeiramente, vamos conceituar floresta nativa. Segundo o Wikipédia, uma floresta primária, floresta virgem, floresta primitiva ou floresta nativa é uma floresta antiga que, nunca tendo sofrido perturbações significativas, nem sido explorada ou influenciada direta ou indiretamente pelo ser humano, exibe características ecológicas únicas. O clima de uma região é influenciado pelas vegetações que ali existem, que pode ocorrer através de alterações na temperatura e na umidade do ar. A alteração do clima é um processo natural, mas a ação do homem está acelerando e muito esse processo. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as mudanças climáticas que acontecem pela ação antrópica, assista ao vídeo com o tema As Mudanças Climáticas e a Importância das Matas Ciliares para a Conservação das Águas, disponibilizada em nossas redes sociais. No mundo existem vários tipos de vegetações. Para explicar melhor, abordarei os biomas existentes no mundo. Mas o que são biomas? Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Podemos destacar 6 biomas em nosso planeta: as florestas tropicais, as savanas, os campos, os desertos, as florestas temperadas e as tundras. Vamos conhecer cada um desses biomas. Nas florestas tropicais, a vegetação é densa, com árvores e arbustos de tamanhos e espécies variadas. Uma das principais características das florestas tropicais é a biodiversidade vegetal e animal. Em torno de 60% de todas as espécies do planeta se encontram nesse ecossistema, sendo o bioma mais produtivo da Terra. São encontradas nos continentes americano, africano e asiático, mas no Brasil elas recebem o nome de floresta amazônica, mata atlântica, além de alguns grupos vegetacionais do sul do país, como a mata de araucária. A floresta tropical cobre 45% do território brasileiro. As savanas ocorrem em regiões de clima tropical, com chuvas concentradas e longos períodos de estiagem. Essas florestas são compostas em sua maioria por gramíneas e capins, com árvores e arbustos distantes. Há a presença de savanas na América do Sul, África, Oceania e Ásia. A savana é considerada o 4º maior bioma mundial em área, com cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a cerca de 33% da superfície continental da Terra, 40% da faixa tropical e abriga 20% da população mundial. No Brasil, esse bioma é conhecido como bioma cerrado. Os campos localizam-se em determinadas regiões da América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia, ocorrendo em regiões de clima temperado. Predominam as gramíneas, plantas herbáceas com poucos arbustos, quase sem a presença de árvores. Os campos ocupam áreas descontínuas do Brasil. Na região norte, esse bioma está presente sob a forma de savanas de gramíneas baixas, nas terras firmes do Amazonas, de Roraima e do Pará. Na região sul, são formados principalmente pelos pampas gaúchos, com clima subtropical, região plana de vegetação aberta e de pequeno porte, que se estende do Rio Grande do Sul à Argentina e ao Uruguai. Os desertos possuem plantas tolerantes à seca e à salinidade, tais como as xerófitas. Os cactos são as plantas xerófitas mais conhecidas. Algumas plantas armazenam água em suas folhas, raízes e caules,
e outras possuem longas raízes que penetram até o lençol freático, firmam no solo e evitam a erosão. As maiores regiões desérticas do globo situam-se na África, no deserto do Saara, e na Ásia, no deserto de Gobi. As florestas temperadas ficam localizadas nas regiões de clima temperado da Terra, ou seja, em grande parte do oeste da América do Norte, por quase toda a Europa, no oeste e leste da Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia e ao sul do Chile, no hemisfério sul. A característica mais marcante é a existência de árvores como o carvalho, os bordos, as faias, as nogueiras, cujas folhas caducam e caem, daí o nome caducifólia ou decídua. Embora predominam as árvores, existem também arbustos e plantas herbáceas. A tundra é um tipo de bioma localizado no hemisfério norte do planeta, nas regiões próximas ao Ártico, mais precisamente no norte da América, da Europa e em outras localidades, como o Alasca e a Sibéria. A vegetação predominante é composta de líquens, musgos, ervas e arbustos baixos, pois devido às condições climáticas o subsolo é gelado e as impedem de crescer. Conhecendo os biomas que existem no mundo, compreende-se que realmente existem vários tipos de florestas nativas. No Brasil, destaca-se a Mata Atlântica, que abriga cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região. E localiza-se na região litorânea do Brasil. Acompanha o litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. As árvores são altas, como jacarandá, ipi-amarelo e manacá da serra. Ainda abriga plantas de tamanho médio, como a jabuticabeira, a quaresmeira e o palmito, e plantas de tamanho pequeno, como os arbustos, as ervas, as gramíneas e os musgos. Nota-se que temos uma variedade de florestas e tipos de plantas, mas elas estão desaparecendo do mapa. As próprias mãos dos homens as estão destruindo. O homem, com suas ações, vem alterando o habitat das plantas e as plantas precisam adaptar-se às condições que os homens as impõem. Por exemplo, as culturas de trigo, de arroz, de cana-de-açúcar não são nativas das regiões do Brasil. Essas culturas vieram de outros territórios para o Brasil já no período colonial. Então, mesmo que o solo não tenha os nutrientes suficientes para determinado cultivo, o homem, com as suas mãos, insere nutrientes e altera as características do solo. Consequentemente, expulsa a floresta nativa. O homem introduz as monoculturas no solo e o planeta Terra, para ser saudável, precisa de diversidade de vegetação. As florestas têm sofrido constantes degradações, principalmente para fins econômicos, como a extração de madeiras, formação de pastagens, para a utilização da indústria de produtos farmacêuticos e para a expansão urbana. Essas degradações resultantes das ações antrópicas interferem nos elementos naturais do planeta, levando à extinção de várias espécies, inclusive as espécies das florestas nativas, deixando também o solo vulnerável à ação das águas das chuvas, perdendo a capacidade de absorção e interferindo no ciclo hidrológico. Dados divulgados pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram que houve um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram 9.205 km² desmatados, o equivalente a 1.100.000 campos de futebol. O mês de julho de 2020 registrou 1.654 km² desmatados. Diante desse cenário da degradação ambiental, foram introduzidas no Brasil várias leis, no sentido de preservar o meio ambiente. Essas leis priorizam a preservação, a conservação e o reflorestamento das florestas, além do uso e dos cuidados sobre outros elementos da natureza.
Mas qual é a diferença entre os termos preservação, conservação e reflorestamento? A preservação visa a integridade e a perenidade de algo. O termo se refere à proteção integral, à intocabilidade. Já a conservação, nas leis brasileiras, significa a proteção dos recursos naturais com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. Reflorestamento é o plantio em áreas que historicamente havia vegetação, mas que foram convertidas pelo ser humano para outros usos. Na prática, a ideia preservacionista defende o uso dos recursos naturais somente para fins de recreação e para fins educacionais. Já a ideia conservacionista defende a ideia do uso das florestas para fins sustentáveis. Permite o uso das florestas de forma responsável. E reflorestamento é a reposição das árvores das áreas degradadas por meio do plantio de novas árvores. No Brasil, temos também o Código Florestal, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Ou seja, o Código Florestal é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Para efeitos desta lei, o artigo 3º, inciso 2, define área de preservação permanente, APP, como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E no mesmo artigo, inciso 3, define reserva legal como a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, que traz os percentuais mínimos de cobertura vegetal em relação à área do imóvel, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. De acordo com o artigo 7º do Código Florestal, que dispõe sobre o regime de proteção das áreas de preservação permanente, a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. E ainda, no seu parágrafo 1º, tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Já em seu artigo 17, que dispõe sobre o regime de proteção da reserva legal, a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Ainda, o novo Código Florestal, no artigo 4º, inciso 1, considera a área de preservação permanente as faixas marginais de qualquer curso da água natural, perene e intermitente, em largura mínima de 30 metros para os cursos da água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos da água que tenham de 10 a 50 metros de largura, 100 metros para os cursos da água que tenham de 50 a 200 metros de largura, 200 metros para os cursos da água que tenham de 200 a 600 metros de largura, 500 metros para os cursos da água que tenham largura superior a 600 metros. Entretanto, no caso de Jaraguá do Sul,
os rios apresentam larguras variadas, que refletem diretamente na extensão da APP, gerando faixas igualmente variadas. Dessa forma, em Jaraguá do Sul, a ocupação da área urbana às margens de corpos hídricos se deu de forma a atender à Lei Federal nº 6.766, de 1979, que é a Lei de Parcelamento de Solo Urbano, até o ano de 2012, que previa uma faixa non edificandi de 15 metros, também considerada como faixa de área de preservação permanente em perímetro urbano. Haja visto que a Lei Federal nº 4.771, de 1965, o antigo Código Florestal, não trazia aplicação explícita do conceito de APP à área urbana. Entretanto, com a sanção da Lei Federal nº 12.651 de 2012, que revogou o antigo Código Florestal, passaram a ser consideradas também APPs as margens de corpos hídricos em perímetro urbano, explicitando sua aplicação. Cabe ressaltar que o fenômeno da urbanização não ocorre de maneira homogênea no espaço geográfico, pois este respeita a especificidades de cada localidade, gerando então o espaço urbano. E isso fez com que em 2016 o município de Jaraguá do Sul criasse a lei que trata sobre a área urbana consolidada, a AUC. A legislação municipal flexibiliza parte do Código Florestal brasileiro para facilitar a regularização fundiária e ambiental. Enquanto a regra nacional estabelece que sejam preservados pelo menos 30 metros de mata às margens dos rios, com a norma municipal o espaço cai para 15 metros. Mas para isso é preciso que os imóveis vizinhos já estejam também a essa distância de rios. É o que a legislação chama de linha média calculada. O principal objetivo dessa lei é regularizar os imóveis que já existiam antes da aprovação do novo Código Florestal em 2012. Já falamos sobre o que é floresta nativa, conhecemos os biomas existentes no mundo e suas principais características, conhecemos um pouco mais sobre os aspectos legais que tangem as áreas de preservação permanente. Mas, afinal, por que é tão importante preservar as florestas nativas? O aquecimento global é o aumento da temperatura em todo o planeta, resultado da emissão de gases de efeito estufa. As árvores têm um papel fundamental na luta contra esses gases, pois absorvem o gás carbônico, CO2, que é um dos gases de efeito estufa, e libera oxigênio, O2, essencial para a vida humana. Os impactos do aquecimento global são muitos e afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. A extinção de espécies de plantas e de animais, a alteração na temperatura, o aumento do nível do mar, a intensificação nos fenômenos da natureza como os vendavais, secas, inundações, calor, entre outros, são exemplos de impactos do aquecimento global. Uma das estratégias para diminuir os gases de efeito estufa na atmosfera é a redução da taxa de desmatamento e aumento na taxa de preservação, conservação e reflorestamento. Então vamos ver agora como surgiu o programa de revitalização da mata ciliar, desenvolvido pelo SAMAI de Jaraguá do Sul, em parceria com a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, a FUJAMA. O município de Jaraguá do Sul é cortado pelos rios Jaraguá e Itapocu. Esses rios sempre existiram no município, mas ao longo da história da colonização, a paisagem natural foi alterada pelas pessoas que vinham chegando e colonizando o município. As áreas próximas aos rios foram sendo ocupadas para a criação de gado, para o cultivo de grãos e hortaliças e para construir as casas. O SAMAI de Jaraguá do Sul foi inaugurado em maio de 1968. Até então, era responsável somente pelo tratamento e distribuição da água no município. Hoje, o SAMAI já atende 99% da população jaraguaense com a distribuição de água potável. Ao longo dos anos, a população de Jaraguá do Sul foi crescendo e o consumo de água também. E a estação de tratamento de água estava chegando ao seu limite para atender a demanda do município.
Então, para melhor atender a população, o SAMAI inaugurou em 2018 uma nova estação de tratamento de água com capacidade para tratar até 1.000 litros por segundo, desativando assim as 3 estações antigas localizadas na sede, porém mantendo a estação de tratamento de água localizada no bairro Garibaldi, que tem capacidade para tratar 160 litros por segundo. De acordo com o mapa, é possível observar que o rio Itapocu, rio responsável por cerca de 70% do abastecimento de água, está desprotegido de vegetação. A mata ciliar foi devastada ao longo de sua história. Em atendimento às legislações vigentes que já foram apresentadas no decorrer dessa palestra e a constante preocupação em atender a população jaraguaense na distribuição de água potável, além de restaurar as florestas, o SAMAI criou o programa de revitalização da mata ciliar nos lotes lindeiros ao rio Itapocu. O programa foi instituído pela Lei Municipal número 7.613 de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal número 12.610 de 2019. E é executado pelo SAMAI em parceria com a Fujama e o apoio do Ministério Público de Santa Catarina. O objetivo geral do programa é recuperar as matas ciliares dos lotes lindeiros ao rio Itapocu para manter as condições ambientais do rio, que é utilizado pelo SAMAI para captação, tratamento e distribuição de água potável, garantindo assim a qualidade e a quantidade de água oferecida à população. Após a identificação dos lotes lindeiros, a execução do programa se dá da seguinte forma: são realizadas as abordagens domiciliares e informativas, explicando o projeto aos proprietários dos lotes lindeiros para buscar o apoio desses proprietários por meio da assinatura do termo de apoio ao programa. Em seguida, é realizada a visita técnica previamente agendada aos imóveis que assinaram o termo de apoio. Na ocasião, a Fujama disponibiliza técnicos que realizam o diagnóstico de todos os imóveis participantes, na qual elabora o plano de ação e solicita o devido licenciamento ambiental. E, por fim, a execução do plano de ação. Nessa etapa, ocorre o plantio das árvores nativas na área diagnosticada, sendo a Fujama responsável pelo fornecimento das mudas e o SAMAI responsável pela contratação de empresa especializada que fará o isolamento da área e a roçada do terreno, retirando a vegetação invasiva que poderá influenciar no crescimento das árvores, sendo que as árvores nativas ali existentes devem permanecer na área. Em seguida, com a área já preparada, é feito o plantio das mudas e o cercamento quando necessário. É importante destacar que os proprietários não têm despesas ao aderir ao programa de revitalização da mata ciliar. Apenas possuem a responsabilidade de manter a área recuperada e de disponibilizar ao SAMAI todas as informações referentes aos resultados da participação nas ações desse programa. Depois de concluídas todas as etapas do programa, é só fazer o manejo sustentável da floresta no passar dos anos. Quando você revitaliza a mata ciliar do seu lote, você contribui na qualidade da água distribuída para toda a população jaraguaense. É importante também contar a história da revitalização do seu lote lindeiro aos filhos e netos, incentivando-os a preservar a mata ciliar. Você deixará o seu legado para gerações atuais e futuras. Enfatizo aqui que para revitalizar os lotes lindeiros, o proprietário não tem despesas financeiras. Essas despesas são cobertas pelo SAMAI e pela Fujama. Então, se você é um proprietário de um lote lindeiro e está interessado em recuperar a sua área, entre em contato com o SAMAI. Estaremos à disposição para lhe atender. Termino aqui a apresentação dessa palestra, agradecendo a sua atenção. Até logo!